Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Três Cara, aquele programa de recomendações culturais, aquele programa que fala dos lançamentos do cinema bem depois do que eles já não são lançamento, depois que o filme já é um fracasso retumbante. Aí a gente resolve ver, porque a gente é assim. Existe um momento de você curtir um filme, e existe um momento de você ser torturado pelo filme. Tudo tem momento na vida. É o caso da nossa do nosso sessão de cinema dessa semana, porque essa semana os três caras conseguiram finalmente assistir Shazam 2, A Fúria dos Deuses. E aí, já para fazer um link com a nossa, no nosso vídeo que tem umas 2 semanas que nós lançamos, duas semanas ou mais, não sei, até porque eu não sei quando esse vídeo vai sair, né? Depende de quando eu puder Ah, editar. já tem um mês, tá? Então, o vídeo de 3 anos atrás, Sobre. sobre que a gente falou se estava tendo um cansaço sobre o tema de história em quadrinhos. Eu digo o seguinte, hein? A gente vai discutir aqui, mas já vou deixando a minha opinião. Se as histórias em quadrinhos seguirem o exemplo de Shazam, até eu tô cansado. Em É... minha defesa, eu quero Esse dizer o vídeo, seguinte, antes de tudo. Eu fui obrigado a assistir esse filme, tá? não, Eu não esse queria. Amarrado, né? vídeo, esse vídeo é um comentário pós-flopada. Essa é a questão. Pós-flopada. Exatamente. Vamos lá. Eu sou o Rodrigo Teixeira, falo aqui de São Paulo, e aqui tem meus amigos que vão se apresentar agora e não vão deixar nenhum momento. Jefferson Sarmento de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. E eu sou Paulo Mansur, diretamente de São Paulo, na verdade, Santo André, São Paulo. Muito bem, depois da vinheta, a gente fala sobre Shazam 2, A Fúria dos Deuses. Pois é, senhoras e senhores, então nós tivemos aí, depois de. Eu preciso falar, né? Não tem como, eu estava aqui falando que não tem como não citar o primeiro, a gente até gostaria, mas vamos lá. O primeiro é um filme bem simpático, que foi claramente inspirado em Quero Ser Grande, e por isso mesmo ele tinha um charme. Ele subvertia os super-heróis estressados e cheios de problemas psicológicos do Zack Snyder e colocavam dentro do universo snyderiano da DC um personagem que era basicamente uma criança. Então, fazia muito sentido para mim. Ele era um filme leve, descompromissado, em que, como é o Shazam mesmo, não é à toa que, não sei se vocês leram a era Keith Giffen e J.M. DeMatteis na Liga da Justiça, que para mim é a melhor era da história da Liga da Justiça, em que a Liga da Justiça tinha uma conotação cômica, né? Era muito bom. Isso é oitentista, né? Noventista, na verdade, né? Noventista. Tá. Noventista. E que o apelido do Capitão, na época, né, Capitão Marvel ainda, era Capitão Fraldinha. Tá. Já vem disso a brincadeira de que ele era um corpo de adulto com uma cara que era uma criança, na verdade, o alter ego dele. Uhum. Mas só para eu entender, né? Porque eu li pouco Capitão Marvel, eu ainda chamo de Capitão Marvel, né? Uhum. Tenho aquele fascículo gigante lá do Alex Ross, né? Que era o Sim. terceiro da linhagem, era Superman, Batman, depois foi ele. Mas assim, o Capitão Marvel que vem lá da editora, não vou saber qual é, quando depois é absorvida pela DC, ele já Charlton Comics, tinha, não é uma coisa assim? Eu não lembro é, agora. ele já tinha esse lado, ou isso foi se perdendo e foi se transformando para não competir com o Superman? Olha, eu acho, na verdade, ele teve conflitos com o Superman de poderes. Isso ele teve, até porque ele era de editoras rivais no começo, ele não Exato. era da mesma editora. A Por isso DC que a que DC vai comprou lá, a DC depois. vai lá e compra ela. Exatamente. Para Mas neutralizar o problema. na inocência que os quadrinhos dos anos 40 e 50, eu não sei de quando ele é, Sim. mas na inocência que regia os quadrinhos nessa época, ele não tinha muita diferença entre a inocência da criança e dele Uhum. quando transformado. Ele era Entendi. somente uma criança, porque todos eram, né? O próprio Super-Homem era bem pueril.
Sim, sim. Todos eles eram muito Era pueris. uma criança grande, uma criança Isso. grande. Mas o próprio quadrinho, ele era mais infantil mesmo, né? Porque ele tinha tigres, vermes, Doutor Sivana, Sim, e era... o vilão que inclusive aparece no filme, aquele verme lá, eu não lembro o nome, ele tá Uhum. lá. Tudo é. bem. O Ele Doutor tem, ele Sivana, o tem Doutor Gênio. Sivana era era um velhinho, pequenininho, ele era Uhum. mais caricato, até o o desenho. Dr. Eu acho muito Silvano legal o é desenho. aquele, o cientista maluco, né? O Dr. Silvano é o cientista Isso, maluco. exatamente. Eu acho muito Vamos legal o entender, desenho. A arte do Capitão Marvel original é muito legal. É uma sim, arte bem legal, diferente. Me lembra Popeye, sabe? Uhum. sim, sim. Vamos entender que ele sempre teve um ar nonsense. Acho que seria isso. Ele era mais leve e nonsense, né? Exatamente. Quando transporta para o filme, estamos falando ainda do 1 para fazer só um pequeno preâmbulo. O que me incomoda um pouco no 1 é o seguinte: eu vejo o Billy Batson, ou seja, o alter ego dele, mais maduro do que o próprio Capitão Marvel. No E 2. isso, São dois. No primeiro também, são dois personagens No diferentes. 2. Eu então, No acho mas, dois mais. é mas veja muito bem, mais, mas no mas um o já existia. conceito, mas o conceito não é eu, pequeno Mansur, que consigo meus poderes, me torno o pequeno Mansur dentro do corpo do grande Mansur poderoso. Exato. A ideia é Não, essa. mas ali não é isso. Ali eu Não vejo o é. Billy Batson mais maduro quando humano, normal, e quando transformado, besteirol total. Exato. Ele não assimila que assim, porra, eu tô foda pra caralho e vou. Ele é mais bobo do que quando ele é criança. Eu Uhum. não consigo. Então, mas é isso, não há uma dicotomia entre o Não, próprio mas é que no personagem Para mim e o tem. primeiro. quadrinho. Ó, no primeiro, a primeira coisa que tem entre o primeiro e o segundo é que o primeiro tem uma divisão muito mais equânime entre é, a proporção de tela entre o jovem e o Capitão Marvel transformado. No 2, o ator, que aliás é um ator muito interessante, o que faz o menino, o Billy Ele Batson, some. ele some, ele Ele some. some. Ele simplesmente desaparece e eles colocam o Zachary Levi lá, o Zachary Levi, praticamente o tempo todo. E aí Uhum. ele sofre pior, porque o menino, ele tem estes problemas, ele quer ficar na Uhum. família, ele vai fazer 18 anos, ele tem um Ele draminha tá ali que carente, eles ele tá Sim, mas carente. pincelam à toa. é um drama que passa despercebido e, na verdade, quando você percebe, se torna chato. Para mim, o ator jovem que mais foi bem aproveitado, e para mim, o único personagem que presta é o do o irmão dele lá, o É que eu não colega lembro que o é, nome, mas que O é um Monkey puta ator Todd, legal também. Fred Freeman. Isso. E ele é um puta ator legal. Exatamente. Não, e o personagem é bom. O É. personagem do Billy Batson não é um personagem bom. E aí, quando eles transformam em Shazam, fica pior. então, Fica mas pior. é exatamente tudo isso. Houve uma subversão que assim, o personagem, parece que eles não sabiam o que fazer. O personagem Uhum, era de um jeito, vira outro quando poderoso, no uhum. 1. E no 2 ele se perde mais Não, ainda. o 2 ele, Porque cara, não, ele se torna exponencia essa inseguro. diferença dos Então, dois. mas ele se torna inseguro aí sim quando humano. É isso que eu estou discutindo. Entendeu? Há um problema de equalização ali. O cara tá tudo bem, ele tem 18 anos, ele acha que ele vai ser expulso da família, sei lá o quê, e ele tem que aglutinar, porque agora ele conseguiu o lar que ele queria, ele quer conectar todo mundo. Mas tem a ver com o primeiro personagem? Consegue entender? Há uma mudança muito grande entre um e o outro. O cara não queria nem colocar a mão para fazer lá o ritual de, de oração antes da janta, e depois ele aceita isso. Ok, no Uhum. um. E no segundo, ele virou esse paizão, ele faz papel do pai, né? Vamos chamar assim. Ele é o pai da família. Porque também, diga de passagem, o casal se perde também. E eu quero fazer uma pergunta: é a mesma mãe ou não? Porque ela Acho- deu uma. Deu Nem uma reparei. Não vi o Não primeiro de reparei. novo. que ninguém. Eu vi. Eu achei que ela ficou mais gata. Ela é tipo uma Angelina Jolie genérica. Eu achei. Que lamento. Não, ficou gata. No segundo, eu achei ela mais gata que no primeiro. Veja bem. Bom, e é engraçado, Tranquilo, o que é tranquilo. engraçado, quando a gente começa a tratar do tema ao não cansaço do gênero de super-heróis, é assim, eu acho isso um puta de serviço, porque as pessoas começam a ficar pensando, puta, vou sair do cinema. Primeiro que a própria campanha de marketing já não sabia a quem atingir. Se era um filme engraçado, se era um filme infantil ou se era um filme para nerds. Então, Isso. não atingia a ninguém. Depois, tivemos o advento do Adão Negro, que
eu não sei por que que o The Rock ficou fazendo tanto cu doce, porque no fim, o filme dele, que nós já falamos, temos aí, procura aí, vocês procurem Vídeo, aqui a nossa vídeo. crítica de Adão Negro. No fim, ao cabo, o filme do Adão Negro é tão bobo quanto o do Capitão Marvel, só que ele é Eu, bobo mais violento. eu ainda acho pior do que o Capitão Marvel 2, tá? É E porque olha que parece que para ser tem. pior do que o Capitão E Marvel 2 é. ele é citado no 1, tá? Que na hora que apresenta, quando ele está na caverna, e ele vai explicar, o mago vai explicar pro Billy Batson o que está acontecendo, ele cita o Adão Negro. A gente ainda não tinha visto, mas aparece tipo numa projeção lá, sabe, aquele efeitozinho, aparece o Adão Negro, fala que ele se perdeu, e foi dali que ele percebeu que não podia dar os poderes para qualquer um, não sei o quê. Tudo isso é falado no primeiro. Uhum. Então tá tudo linkado. Tá tudo no mesmo universo, sim. Adão Negro é um derivado ou é um spin-off, sei lá como queira, de Shazam. A Então segunda coisa que não é um aconteceu. negócio assim, Deus, Adão Negro está no universo Shazam e é tão bobo quanto. Sim, e outra. Aí, Shazam 2 ainda teve o azar de vir depois da flopada de Adão Negro e depois que as pessoas já perceberam que aquele universo não vai para lugar nenhum. Porque foi divulgado que vai ter um reboot, vamos chamar assim. Porque a DC, ela teve que já falamos sobre isso também, mas ela teve uma derrocada muito esquisita, né? Mas peraí, Uma uma derrocada coisa é com uma 3 coisa. filmes pronto, e aí é um problema. Então, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que entender o seguinte: Tim Maia. o filme, ele foi feito, roteiro, desenvolvido, e tudo mais, independente se o James Gunn depois ia divulgar alguma coisa ou não. Eles nem sabiam disso. Exatamente. Aconteceu que houve a divulgação antes do filme. Olha a maluquice. Mas o filme, ele é ruim por si só. Ele não depende da Não, tanto é que flopada. A flopada, ela existe por causa da divulgação. Mas para mim, ele seria ruim independente de qualquer coisa. Ele é ruim independente das discussões, vamos chamar assim, não do filme, de bastidor. Exatamente. Bom, basta ver o seguinte, né, gente? Vamos começar a ver assim, vamos analisar o filme como o filme agora. Você pega e gasta dinheiro para contratar a Ellen Mirren, que já Sim, fez papel da rainha da a Inglaterra. Rainha Elizabeth. E aí você Você pega e contratou a coloca, Rainha Elizabeth. você pega e contrata Lucy Liu, em Também é plena boa. forma, diria, aliás, hein? Uhum. Só uma coisa, tá muito bem, Sim. fisicamente. E aí dão um papel mais genérico da carreira das duas. E resolve terminar o filme com, adivinha, mais uma batalha contra um grande monstro CG. Cara, todos os filmes da DC têm que terminar com uma batalha contra um grande Mas, monstro bicho, CG. o filme, essa história, ela é um fiapo de história para ter batalha. Ele não tem história. É só E, batalha. É e, só vamos, batalha. e vamos falar? Uma hora, cara, que você fala assim, velho, mas é tanta batalha Não, não, assim. mas eu vou te interromper, Calil. Que este filme é feito para ter duas coisas. Ele é feito para ter batalhas e ele é feito para ter o caso mais vergonhoso da história do cinema de product placement. Que é a venda do Puta stick, que é a pariu! venda dos stickers lá, O o Skittles. nosso. Isso, aqui chamava com outro nome. Como é que era o nosso? Era o Spikers, não sei o quê, eu lembro Ah, não disso. lembro. É uma gominha, eu gosto, eu comi muito, eu tô ligado. Então, Skittles. assim, E é você Taste acha the que Rainbow. é o maior merchandising da história? Cara, é o merchandising mais sem vergonha da história. Não é não é E o ruim. maior. Ele é o maior merchandising, ele é o mais sem vergonha. Colocar unicórnio para comer Skittles, para a menina falar Taste the Rainbow, que é o slogan do Do bagulho. produto, do produto. Cara, é E assim, ninguém chegou pro ofender a roteirista e falou: inteligência irmão, de quem? você Não é que tirou nem essa o... ideia de onde? Não, mas não, ao contrário, Jefferson. Falaram assim, ó, tem que ter o Scriptures na parada. Ah, tá. Aí o roteirista que perguntou: eu vou tirar a ideia de onde? Como é que eu vou colocar isso no filme? Como é que eu vou colocar isso? Graças a Deus, ou talvez não, né? Não sei se graças a Deus ou que pena que quem não comprou esse produto foi a. Você viu um fantasma aí, né? Eu vi agora, o cara deu uma olhada para trás agora. Mano, o cara viu alguém atrás. Senhoras e senhores, momento O momento paranormal aqui.
Momento Vamos analisar arquivo essa imagem X. várias vezes aqui para ver o fantasma também. Ó, eu tô dizendo que, puta, eu fico pensando se a João Tex tivesse comprado esse product placement, o que será que a gente ia ver na tela? Nossa Senhora. O que será que iam fazer Na com a porra do verdade, unicórnio? aquela estocada que veio com o rabo viria com a camisinha. É isso aí. Entendi. Pode ser. Gente, ó, assim, eu Cara, vou dar o meu geral do filme. Se eu tivesse 12 anos de idade, lá em 1980, e tivesse assistido esse filme, eu tinha achado ele muito legal. em Mas 80. assim, você tem que tirar o Eu com 1980. 12. Não, calma aí. Não, não. Presta atenção, O 12 anos 12 de anos, idade o 12 lá em anos, tudo bem, mas com 1980. 1980 não dá. Aí Não, você se tem. eu tivesse 12 anos de idade, lá em 1980, Ah, o Pequeno assistir esse Jefferson. O filme, Pequeno Jefferson. exatamente, teria Ah, achado esse filme legal. entendi. Hoje, o Jefferson de 50 e o Jefferson de 12 não gostam desse filme. Ele é um filme legalzinho para uma criança da década de 80 e 90. Só. Acabou. Então ele não vai Ele ser não cabe aqui. legalzinho. Ele não é legalzinho para uma criança dos anos 2000, Não. Não é. E da nem para segunda adulto. metade. Tá. E Eu vamos, acho que é isso vamos. que o Rodrigo falou. Ele é um filme que não é para ninguém. Ele não é um filme que é para Não, nerd, ele ele não, não é não um filme agrada que é ninguém. para criança, ele não é um filme para ninguém. Cara, vamos combinar. Desde o primeiro filme, aquela família, tem coisas que você tem que olhar e falar assim, mano, não funciona. Não funciona. Não Mas eu vou te falar, eu vou funciona. além. Eu vou além. Será que Nem todas precisava? as. Nem todas. Meu, ó, deixa eu falar só uma coisinha. Nos anos 2000, o Gary Frank, que é um puta desenhista, e eu tenho a impressão que é o Jeff Jones, mas eu não tenho certeza. Fizeram uma série do Shazam, um revival do Shazam, muito legal. Ficou bem bacana. E era justamente essa a coisa. Era um reboot, porque a DC é pródiga em reboots, e era muito boa a arte. O Gary Frank desenha pra caralho, desenha. Ele é, não sei se você tá ligado, ele é o cara que desenha o Superman com a cara do Christopher Reeve. Tá, sei. Ele é muito bom desenhista. Só que o Shazam dele era legal pra caralho. O Shazam dele era um cara grande e ele introduziu um capuz Então, é ele que traz o capuz ou o capuz vem nos 952? É Acho ele que que é traz o capuz. depois, eu não tenho certeza, mas foi ele que Então, traz o capuz. porque É o bem do filme, bonito, assim. o do filme usa capuz. Ele, aliás, não põe o capuz, mas a capa tem capuz. É isso Não aí. tem, ele nunca via de Tem, capuz. Tem? tem. Não, Ó, a capa tem um negocinho, é o É. uma capuz. microcapinha. É que ele nunca usou, mas ele tá de capuz já no primeiro. Aquela capa dele tem o capuz aqui. Eu lembro Entendi. do capuz no Adão Negro. Não, a Quando ele capa tá chega. lá. A capa tem capuz e eu fiquei com isso na cabeça. Para mim, essa história do capuz, ela foi introduzida no 952. Mas vai, Não continua. e não só o Shazam dele era legal, como ele trazia uma raiva do garoto. O garoto, por ser um órfão, por ter sido largado, por ter sido. Tá. Ele tinha um lado. Ele era um Punk, garoto um pouco. punk. Ele era meio punk, ele era meio raivoso, ele era meio inconsequente, ele era meio. E isso fala mais com a molecada de hoje Gosto que é disso. um garoto, um cara vestido fazendo papel de bobo. Até o final do filme ele faz papel Então, de mas bobo. aí nós temos que entender o seguinte: eu vou voltar no primeiro. Será que esse momento do Shazam, você trouxe uma coisa que acho que é pontual? A gente estava naquele momento depressivo, Zack Snyderiano, aquela coisa que eu não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta. E aí, vamos falar da Aí concorrência. foi e fez um filme do Shazam. Então, não, mas espera aí. A concorrência vem e introduz, com todos Ui. as metalinguagens, né, o Deadpool. Então, ela apresenta um personagem porra louca, nonsense, tudo mais. A DC fala, não, porra louca eu não quero, mas o nonsense eu gostei. Então, para mim, o Shazam, o 1, tu falou sempre do 1, quando ela traz o primeiro, ela está fazendo o seguinte, olha, nós vamos sair dessa depressão aí, meu amiguinho, que é o Zack Snyder, e nós vamos para esse caminho aqui, que é o nonsense. Então, o primeiro, ele se justifica para mim em tudo. Tudo que ele quiser fazer, ele podia fazer lá, porque ele estava sendo um contraponto do que vinha sendo feito dentro do universo DC, que é o que o Rodrigo falou. E até porque justificava, porque a própria Marvel também estava arriscando. Isso tudo eu acho que tem no primeiro. Isso tem no primeiro. Sim. Mas não sustenta no segundo. Não Não, sustenta. ele não consegue transportar o universo do primeiro para o segundo. E outra,
era um bagulho que se passava na Filadélfia, pequeno, uma história pequena, papapi, papapá. Esse eles Intimista. transformaram num troço global. E é de tal maneira que não justifica não haver a intervenção de uma eventual Liga da Justiça. Sendo que a Mulher Maravilha aparece. Então, assim, Não, mas, quando a Mulher Depois da Maravilha. merda toda. Não, quando ela apareceu, até. Eu vou te falar, a Gal Gadot gravou no Zoom, hein? Ali foi no Zoom. Ela, não... ela nem foi pro estúdio. Gravou de casa, tá ligado? E falaram, ah, vamos que vamos. Mano, ela faz um negócio, não parece. Ela tá assim, parece que incomodada. O personagem parece que tá falando assim. A personagem, ó, mas olha a só, atriz. O que eu tô fazendo aqui? a cena que você tem que prestar atenção não é essa. É do refeitório? Não, também não. É a do A cena sonho? que você tem que prestar atenção é a cena que vem no pós-créditos, que você nem viu, né? Sim. Não, Viu? tem duas cenas Que pós-crédito. aparece a moça do Esquadrão Suicida, que Ah, já não, é que vai chamar ele para a Sociedade da Justiça. Sociedade da Justiça. Isso. Ah, Aquela cena é, ao mesmo tempo, mais engraçada, mais bem escrita do que e a Mulher Maravilha. não é do que a da mulher, do que o resto do filme todo. Por quê? Por que que é isso? Caso vocês não saibam, aquela moça que participou da série do. Oh, meu Deus do céu, como é que é o nome? Eu não sei quem é Do aquela John menina. Cena. É que você não assistiu. Você não assistiu a cena a série do Jesus Cristo. O John Pacificador. Cena. Hã? Pacificador. Do Pacificador. Isso. Nem Esquadrão Suicida. Não, Esquadrão Suicida não aparece. Ela aparece na cena do Ela, Pacificador. ela tá no Pacificador 2. Ela é uma das Ela tá principais do na série Pacificador. do Pacificador. Ela tá na Isso. série do Pacificador. Outra característica bem interessante dela é que ela é esposa do James Gunn. Vocês fizeram agora ao mesmo tempo, eu gostei disso aí. Os dois ficaram muito bons. Ela é esposa do James Gunn. Então, ali ela aparecendo, ela já me mostra o seguinte: essa é a tentativa do James Gunn de falar, vamos soltar esse filme, mas eu já vou tentar Alinhavar. alinhavar com o meu futuro. Eles tinham esperança no Shazam, mesmo sendo esse desastre que foi. E eles colocaram essa cena para ver se ele faz parte da Sociedade da Justiça, que, aliás, aparece em Adão Negro. Adão Negro. E quem é o grandão? Quem é o grandão? Ele também está na cena na série do Pacificador. Eles dois são do grupo da Amanda Waller, Uhum. Certo. certo? Tanto é que ele fala, Amanda Waller, não sei o que lá, da Justice, ele fala, eu quero. Aí ela fala, porra, dois? Vocês têm que ter dois grupos com o nome de Justiça? Caralho, esquisito isso. Então, Não, ele faz todas as brincadeiras terminando com o trocadilho com Vingadores. Ele faz tudo isso. exatamente. Então, por que é mais bem escrito? Porque essa porra provavelmente foi escrita pelo James Gunn. E você acha que isso é depois, quando, por exemplo, depois do filme pronto, assim, no sentido, Ah, sim, olha, com eu certeza. quero criar. Porque você percebe, parece que até o ator tá meio diferente. Entendeu? A cena toda, o contexto, bicho, ele tá lá brincando de tiro ao alvo. Ela é É assim, completamente não tem nada a ver com o resto do filme. Exatamente, ela é desconectada do filme. Esta cena é assim. Caso esse troço dê certo, Dê certo. eu Tá. vou inserir um gancho. Como não deu, eu vou fingir que eu nem fiz isso. E aí eles colocam uma cena do Dr. Silvana na prisão, que na Calil, verdade conversa com a cena pós-crédito do 1. deixa eu te falar uma coisa só. Pelo amor de Deus. Doutor Silvana é aquele grupo que É o tinha no grupo. Brasil, que era Doutor Silvana e companhia. Esse cara é Eu Doutor fui dar Silvana. mamãe. Eu fui da mamãe. Eu fui dar Isso. mamãe. É Doutor Silvana. Silvana, então tá bom. Silvana. Mas eu ainda gosto mais de Silvana, mas vamos lá. O doutor Silvana, que está na cela, no Marcela. final da cena do 1, faz conexão com o doutor Silvana, que está na cela do 2, bicho. Então você tem que assistir dois filmes para as cenas pós-crédito conversarem. Que aí você tem um gancho para o terceiro. É o que tá. Eu diria Porque o seguinte ele para mesmo você. fala, ele fala assim, meu, passou 3 anos, ou 3 ou 4, e eu tô aqui, e tipo assim, nada aconteceu, porra. E o verbo vai embora ainda. Cara, eu diria o seguinte. Se eu fosse o James Gunn, eu esquecia que esse troço aconteceu. Ele tem ainda meia dúzia de filmes para colocar na frente disso.
Se o Zachary Levi ainda estiver com a forma física boa daqui a 10 ou 15 anos, a gente pode ter uma continuação de Shazam, Mas mas eu não você, contaria aí eu com isso. vou fazer outra provocação. Você acha que esse cara é, vou usar, hein? Capitão Marvel? Você acha que ele é o Capitão Marvel? O Eu não acho rosto ele dele. ruim, hein? Ele é um bom ator. Mas você acha que aquele é o rosto do Capitão Marvel? Cara, posso ser muito sincero com você? O melhor, o melhor momento do Capitão Marvel na história foi em Kingdom Come. Porque o Claro. Capitão Marvel sempre. E em Liga da Justiça. E em Liga da Justiça. Do Kate Giffen e do Sim, mas, J.M. não, mas DeMatteis. quando você traz Kingdom Come, aí não dá, né, velho? Ali é o ápice da parada. Ali é o ápice. Mas só nisso, Calil. O E, personagem tem 50 anos, ele nunca e conversou a comigo. participação, aquele maluquinho que fala, vai lá, Capitão Marvel, é o ator original da série, né? Isso. Exato. É o ator que fazia o Billy Batson na série. Billy Batson. Ó, tem Com o outro Mullet. muito bom. Ó, eu posso estar falando uma E quem heresia é aí o para os negão? Quem que é o nerdola. negão? Que eu não peguei. Não, não é isso que eu ia falar. Posso estar falando uma heresia para os nerdola aí, mas enfim. É, sou eu, né? Este momento, anos dourados, dos Golden Years, eu não segui, não é muito meu tipo de quadrinho. Gosto do traço, acho um traço icônico, gosto do uniforme, acho o uniforme icônico. Às vezes que eu vi o personagem ser bem usado, foi nessa época com o Gary Frank, foi no Kingdom Come, foi no Alex Ross, na série do Alex Ross, e tem uma série com que o Jeff Smith é criador de Bone. Ah, Quem não leu, deve. Ele fez uma série do Shazam, muito boa também. ok. Vale a pena ler. Fora isso, eu não tenho grande relação com o personagem. Então, o que eu digo é que o Zachary Levi, ele é adequado ao personagem. Ele é adequado, ele tá ali, ele faz um papel bem no primeiro filme. Não é um problema dele. Sabe como é que é? Não é, ele Não, faz o que o roteiro não, eu manda ele não acho, fazer. não. Em nenhum momento ele me incomoda. Eu não falo do mal do ator. Pelo contrário, eu só não acho que ele tenha a cara do Capitão Marvel. Não, É eu isso que eu acho tô... até que tudo bem. Eu só acho que Vocês esse é um não acham? personagem que nós não vamos ver de novo nos próximos 15 anos e quando veremos ele Ah, vai ser sim, rebutado. concordo. Vocês não acham que o filme tem muito também? Parece às vezes que ele é, como vocês falaram, stickers, acho que era, aqui no Uhum. Brasil. Né? Acho que era A Stickers. propaganda do stickers, ele É já vem com Skittles. isso. Por exemplo, no primeiro é assim, e isso acontece nos dois filmes. Isso que estão vendendo a boneca lá. Como é que é o nome da boneca assombrada? É a Tabelle? Annabelle. Annabelle. A Annabelle aparece no primeiro filme, meio subjetiva e tal, e ela aparece no segundo num pôster no quarto. Parece que a DC queria vender o filme da Annabelle. Então fica parecendo uma propaganda o filme. Aí aparece o Batman, aparece o Superman, aparece, sabe assim, ó, eu tenho que vender bugiganga. Aí mostra, eu estou falando de novo do primeiro. Aparece mochila, aparece camiseta, aparece, sabe assim, bugiganga? Aí tem eles brigando, os personagens estão brigando assim na mão do menino, brincando, e aparece uma luta, né, do Sylvana e do Capitão Marvel, isso no primeiro. No dois eles repetem. Eu já tinha me incomodado no Adão Negro disso, de ficar fazendo esse merchandising. Tudo bem que existe os personagens. Eu já entendi que nesse universo existe os personagens, beleza? Uhum. Mas ficar mostrando o merchandising dos personagens no filme, eu acho assim, empurrar a goela abaixo. Eu acho desnecessário. Faz assim, eu paro para prestar atenção naquilo. Tá Então eu perdendo saio o do framing filme. com isso. Cara, é uma decisão que os caras tomaram nessa fase toda. Eu acho assim, ele só não é o último. Esse é o problema. Ele só não é o último engasgo do Snyderverso Porque na vai ter o Flash. tela, porque nós temos o Flash. Isso. O Mas o Flash, Flash eu acho que tem muito mais potencial. exatamente, o Flash me parece outro animal. Eu não sei o que vai vir disso aí, mas ele me parece um outro animal. Porque apesar dele ser, sim, um resquício do Snyderverso, ele é feito por um cineasta muito mais talentoso, com muito mais visão, que é como é que é o nome dele lá? Esqueci o nome dele. Que é o do It, né? Uhum. Que Ah, tá. é o mesmo cineasta que fez o It. Eu esqueci o nome dele agora. Mas
Não, Ele e me ele parece tem. uma coisa mais independentemente, vai ser até um bom teste para saber se o público está atrás de boas histórias ou se está atrás de um universo compartilhado. Então, mas o filme do Cara, Flash, o filme ele do vai. Flash é do Andy Muschietti? E isso, é do Andy Muschietti, diretor Caraca, velho. Eu tenho que assistir Então, eu isso não aí. sabia, Eu não eu sabia. não sabia também que era sim, sim, do diretor do It. Andy Mas Muschietti. você concorda que o filme Eu do fui Flash até conferir. ele vai trazer um saudosismo sem dar as proporções? Acho que vai ser isso mesmo. Ele é, na verdade, o Aranha que reuniu os três aranhas. O filme do Flash é isso. Quando você chegar Cara, lá, o cara, e filme do você vê o Flash, Michael Keaton, quando alguém dentro do cinema vê o Michael Keaton, vai parar tudo, vai parar, a Terra vai parar de ai, girar. Você vai sendo olhar que aquilo e o vai mais falar, engraçado de você ver é o seguinte: para você ver o tamanho do enrosco que a DC estava. Vamos esperar que as coisas mudem. está. Está. O filme do Flash começou a ser filmado antes do Aranha. Então, mas aí tem Ele toda a já questão do tinha Ezra essas Miller. coisas. Ele está na prateleira há uns 2 anos. Mas teve, não, mas aí você tem que entender o seguinte, teve pandemia, teve Ezra Miller, teve tudo isso. Isso aí eu não vou discutir. Isso aí, para mim, fora do filme, é os E bastidores. eu só não vou te dizer que O ele é o filme, último resquício, porque é o seguinte: veja o tamanho do encrenca da DC. Ainda tem um filme do Aquaman que está praticamente pronto. não vão colocar a E é menina lá, porque milionário, não dá para engavetar. É um filme de não dá. 180 milhões de dólares com o Jason Momoa. Não dá para pôr. Não é Batgirl que gastou só 80. Isso. Você tem que lançar, mesmo sabendo que não vai ter um Aquaman 3. Pode Então, fazer US$ 1 bilhão o bagulho, não vai ter Aquaman 3. então, Ou então se tiver, é capaz que eles inventem um jeito de ter, né? vai cair na mesma história de assim, será que vai flopar, tal, porque as pessoas já sabem que isso vai ser rebutado. Mas, de novo, a gente está discutindo aqui algumas coisas que são pré-filme, que são pós-filme, a gente tem que discutir o filme. O filme não segura. Eu Não juro por segura. Deus, eu estava assistindo o filme, eu não entendia a motivação dos personagens, aí eu não entendia o plot. Ele quer agradar um, quer agradar outro, aí quebra cajado, aí tem que conectar cajado, aí o mago tá preso, daqui a pouco o mago tá solto. Mano, O mago morreu, o mago tá preso, o mago tá então, solto. não, Agora o Mago é moderninho. a rainha da Inglaterra toma uma estocada, ela morre, mas depois ela consegue ressuscitar Não, e aí ela, e ela ela dá o morre, último a plot. redoma tá lá. Isso. Aí ela ressuscita. Aí ela morre porque ela morreu, a redoma desapareceu. A redoma O foi filho que embora. dá uma ajuda, né? Cara, é muita confusão, a família desconectada, como vocês estão falando. Então, assim, o filme, sabe que você assiste o filme termina, e você fala, mas eu assisti o filme? Ele te dá uma sensação que parece que você não viu o filme. Isso que é muito louco, parece que você viu um Terminador do trailer. Futuro 6. Não, eu assisti o filme, e quando ele terminou, eu tive uma sensação que eu estava vendo o trailer do filme. O filme ainda ia acontecer. Sabe assim, ele era uma chamada para o filme. Porque não teve o filme. Ele teve um monte de cena Cara, desconectada, a verdade é, cena eu de passei ação. metade do filme prestando atenção em como parecia uma obra da CW. Ele como parecia uma obra da CW, do Flash, da Supergirl, pompada com muita grana. Porque o enquadramento era de TV, as piadas eram de TV, era piada de sitcom, era tudo. Parece que juntaram um grupo de TV. Vocês gostam daquela câmera que acompanha, assim? Então, por exemplo, o Capitão vai ficar um soco, aí ele vem e a câmera corre com ele e depois para em algum lugar. Por exemplo, na hora que ele toma uma porrada e ele vai parar embaixo de um carro e vai bater na testa, assim, e a câmera vem junto. Vocês gostam desse tipo um traveling forçado? Então, eu acho assim, sabe? Tem hora que você percebe que assim, ó, vai parar, vai entrar CG, depois vai voltar de novo a A tudo, tá? única coisa que eu posso fazer de elogio a esse filme, sério mesmo, é tudo tão fraco. O único elogio que eu posso fazer é as cenas de voo, que eu tenho um carinho muito especial por cenas de voo. Eu ainda não vi, desde Christopher Reeve, alguém voando, com a possível exceção do Tyler Hoechlin na série do Superman, que ele, dentro das limitações do que o budget de uma série de TV apresenta, ele manda muito bem, tem as cenas legais dele voando, e ele tem a presença física e Sim, sim.
o gestual certo. Shazam tem isso. Os dublês digitais são bacanas. São mais bacanas do que de costume. Voam direitinho. De vez em quando escorregam, mas voam melhor do que qualquer filme do Super-Homem da era moderna que eu tenha visto. Não, não, isso aí é perfeito. Aparecem voando muito mais que qualquer filme, qualquer Sim. cena do Man of Steel. E eles aparecem pousando bonitinho, pousam, porque nem sempre eles precisam. Porque o Super-Homem acha que sempre que ele precisa pousar, ele precisa quebrar O chão. com ele para poder Levantar as fazer bolinhas lá, umas pedrinhas. tal. Esse negócio assim. A família Marvel, que eles não usam o termo, né? Porque a última cena é o nome dado ao personagem, né? Uhum. Ou seja, teve dois filmes e nenhum dos dois filmes ele é chamado e aí é falado o nome Shazam. Né? Eu chamo de família Marvel ainda, mas tudo bem, é falado que já aí no menino fala, podia ser melhor, né? Então, Uhum. assim, a família Marvel, ela tá mais madura do que o próprio personagem. Então, assim, quando eles estão transformados, eles têm consciência deles mesmos. Eles não estão abobalhados como o Billy Batson. Por que acontece isso também? Isso também ficou para mim meio confuso. Entendeu? A menina lá que é toda ecológica, ela vai e encontra lá o unicórnio. A outra que depois foi fazer a escalada lá, a queda. Já assistiram a queda? Ela tá Assisti a lá. queda. Então, ela tá Eu lá. assisti. Bom pra caramba. Então, ela tá lá. Você entende o que eu estou falando? Os personagens são jovens e quando se transformam, eles conseguem manter ali a integridade. E ele fica nessa coisa de ficar totalmente abobalhado o tempo todo. E também tem um problema. Por que ele não consegue administrar ou por que os outros não são abobalhados? É essa a... Eu acho que é porque o personagem principal é o Shazam, é aquele cara. Então, assim, ele resolveu fazer daquela forma, ou foi escrito daquela forma para ele, e foda-se o resto. O resto da galera, não. O resto da Não, galera tá mas, ali enquadradinho no personagem. caralho, mano, você resumiu. O foda-se o resto é porque isso que nós estamos criticando. Né? Entendeu? Beleza, mas é isso. E aí eu detesto o foda-se o resto. Distorce tudo o personagem. Aí você pega uma história que é uma bosta de uma história, ou história nenhuma, e coloca num personagem que é foda-se o resto, acaba de explodir a porra do filme todo, cara. Eu não sei por que eu fui assistir essa merda. Ah, Quero que é porque vocês, tinha que fazer o vídeo. eu vou voltar no Gal Gadot. Eu trouxe a Gal Gadot, ninguém falou nada. Me fala mais sobre a Gal Gadot. Eu quero que Eu vocês não me tenho o falem que da Mulher dizer da Maravilha. Gal Gadot. Não tem Cara, nada Ela para foi falar. bater um ponto ali e A falou: vou Gal quebrar o Gadot galho está desse cara. ali, a gente viu a Mulher Maravilha no filme, viu? pô. A Mulher Maravilha está ali, porque no primeiro filme aparece um cameo do Super-Homem, que Não, nem aparece o não Henry é, Cavill, que aquilo aparece. não é o cameo do Super-Homem. Aquilo é o Superman bacalhau, que você não vê a cabeça. Exatamente. O Superman Bacalhau. E aí eles precisavam de trazer um cameo, porque precisa ter um cameo. Uhum. Tá no livro, precisa ter um cameo. E aí o cara vai falar, vou fazer meu cameo. Não Só um adianta batirangue a não basta, né? própria DC olhar e falar assim, caralho, no mesmo ano eu lancei Batman e foi um sucesso, não tem cameo. Não tem cameo. Não tem cameo, porque não precisa. Mas aqui eu preciso pôr um cameo. Como eu não sou, o Stan Lee não é quando não dá para ressuscitar, ele não é da DC, e não tem, eu trago a Mulher Maravilha. Meu, ela chega do nada, a participação dela é terrível e ela vai embora pior ainda. Ela Exato. sai assim e vai para trás, sabe, de uma coluna. Pelo amor de Deus, gente. Quer dizer, só um batirangue não basta. O Não. batirangue está no primeiro, tá? O Isso. batirangue, não sei se vocês lembram, tem a questão do batirangue, que o menino tem um batirangue no quarto. Que é até legal. Já. Bom, Não tem o que meus fazer com isso. amigos, aqui a gente tem uma coisa que a gente. Nossa, minha diretora aqui está no meu ouvido falando No ponto. no ponto, dizendo que nós já estouramos o tempo. Certo? Estão parecendo o James Tá, Cameron mas eu quero saber estourando Estouramos o pra seguinte. 68 caralho. milhões de dólares de Exterminador 2. Eu quero saber o seguinte: Shazam 2 é um filme para ser reassistido? Nunca. Shazam, Eu não queria ter assistido! Shazam 2 existe, assim, o filme existe, eu entendi. Não. Mas, assim, De 0 a 10 cara, de 0 a 10 cara, você dá quantos cara para ele? cara, eu vou te falar que eu esperava menos, eu vou dar uns 3, 4, eu esperava menos. Mas eu estou discutindo que ele é um filme que eu gostaria de ter visto, porque eu só vi o trailer. É isso que eu discuto. Então, baseado nisso,
sendo um filme que eu gostaria de não ter assistido, eu não vou dar nota. Não, Porque eu, é dentro da minha injusto. cabeça, eu não assisti. Não, tem que dar nota, tem que dar Quero ver nota. eu ainda quero Cara, eu ver o vou dar um Shazam 4 2. para esse filme. Cara, eu vou dar Quero um ver 3. eu Olha, quero ver o Shazam 2, Ah, porque eu vou eu dar vi um 4 e até justifico. As cenas de voo eu gosto, os efeitos é, especiais são bons. os não, efeitos são 4. foda pra caralho. Aquele dragão que é O meio dragão de é muito bom. madeira é muito bem feito. É muito bem feito. Os efeitos são para muito bons. mim, para mim, com 200 milhões de dólares na mão, porque tudo custa isso hoje em dia, né? Deve ter sido um filme de seus 130 milhões de dólares. Falamos antigamente aí de Exterminador do Futuro, que gastou isso aí. Então, para mim, isso já não é mais uma coisa. É assim, eu daria 4 pela boa vontade, mas pelo merchandising do Skittles, eu dou 3 e nunca mais quero. Se for possível, eu não compro Skittles, mas compro o concorrente. E eu vou fazer uma provocação. Olha como é complexo. A gente critica pra caralho a Fórmula Marvel, principalmente. Aí tem um filme que não tem a Fórmula Marvel e é ruim pra cacete. Então, assim, tá precisando a gente encontrar alguma coisa. Não é para ser a Fórmula Cara, a Marvel. coisa é fácil. Faz um filme bom. Mas não pode ter a Cara, eu Fórmula assisti, eu Marvel assisti, eu, e não pode ser esse eu filme. assisti o filme, o trailer do Marvel. E, cara, por mais que seja uma comedinha, por mais que seja um negócio, cara, tem mais interesse. Tem mais interesse, tem personagens mais interessantes, Tem tem gancho. situações, tem ganchos mais interessantes. Me leva a ter vontade de ver. E tem uma coisa ali inusitada da troca de poderes, tem um negócio cósmico, tem um bagulho diferente. Alguma coisa tem. Então, assim, alguma coisa tem que ser mais do que isso aí, o vilão da semana tentando conquistar o mundo, Então, você sabe uma coisa quando o destruir o Jefferson falou? mundo. Essa é para fechar. O Jefferson falou que o Jefferson de 12 anos, em 1980, ia achar legal. Eu acho que os filmes de herói, para dar uma alinhavada aqui, trazer para a discussão e fechar, não basta mais a gente ver o personagem em tela. A gente parece que ainda está naquela situação que é assim, ah, não, mas eu sou fã e eu vou ver o personagem lá e para mim tá bom. Não precisa, eu já vi muita coisa. É aí Uhum. que cai na discussão que os filmes de herói cansou. O filme não cansou, o filme de herói não cansou, Ele só mas não é mais você novidade. só mostrar o herói não basta. É a Isso mesma Efeitos coisa de especiais você achar. bonitos, voos bonitos, isso não resolve, cara. não É a mesma basta. coisa de Eu você já achar vi que o é assim, personagem. mas o filme de Faroeste cansou? Não, Não, não cansou. Mas se E você for veio o fazer Clint na década simplesmente. de 90 e fez Os Imperdoáveis e você falou, porra! não, Então, só que se e você o for fazer Clint, mais um filme de um cara lá e a mesma história, vai cansar. Se você tiver 50 filmes de herói, de cowboy por ano e todos forem iguais, vai cansar. não, eu não quero só ver um cara fazendo sua analogia com um chapéu, o coldre e um coletinho. Não é isso. Que aí o cowboy. Então, assim, parece que só se eu colocar o personagem ali, esses caras vão comprar isso aqui. Não, não é isso. Entendeu? O cara pode ser, sei lá, o Capitão Marvel sem estar com a roupa. Entende onde eu quero chegar? Ele pode ter uma atitude, fazer alguma coisa. Então, assim, tem coisa que está muito atrelado ao visual e está se esquecendo completamente do conteúdo. Cara, o É que isso. acontece é, você tem uma franquia e você tem que ordenhar ela até sair sangue. Então, assim, enquanto não sangrar, os caras não vão parar. Então, assim, o que acontece é, não tem um motivo para fazer o filme, a não ser o fato de que você precisa fazer um filme porque a franquia precisa de estar, você precisa movimentar. Girando, a roda tem que estar girando. É isso que está falando. Exatamente. Então, assim, Tô aí. de Exterminador do Futuro 1 para 2 demorou quanto? Quantos anos? Foi 94 para 84 para 91, 84 para 91. 7 anos. 7 anos. Foi o tempo que precisou para uma história se desenvolver que valesse a pena. Agora, quando eu preciso lançar é a mesma coisa. Puta, se os Rolling Stones precisar lançar um disco por ano, vai sair merda, cara. Pode ser o grupo mais legal do mundo, mas vai sair merda. Eles não precisam lançar um disco por ano, eles já não precisam. Então agora é assim, vou lançar um disco quando tiver um disco para lançar. Então, se não tiver uma história do Capitão Marvel para contar, cara, conta uma do Monstro do Pântano, conta uma do John Constantine. O bom deste negócio é que tem personagem pra caralho. Muito, E um não muito. precisa ficar falando com o outro o tempo todo. Então, mano, solta um do Solomon Kane, que também é da DC, até onde a última vez que eu vi, não sei.
Solta um do qualquer coisa, porque tem muito personagem. Mas não precisa soltar um filme ruim. Espera alguém escrever um troço bom. Só isso. Bom, é isso, é uma pena, né, cara? A É gente isso foi aí. lá, assistiu, deu crédito, mas infelizmente, para mim, a sensação que eu tive é que eu não vi o filme ainda. Estou esperando para ver o filme. Calil, sessão terapia. O filme não existe. Eu não vou ver esse filme. É a colher. É. A colher não existe. O filme não existe. Exatamente. Esquece essa porra. É a colher. Assista Matrix. Exatamente. É que nem Matrix 4. A gente viu e, cara, Ai, que pariu. a gente até Caralho. vai comentar um dia. Mas para mim Vamos não ver. existe, cara. Assim, e olha que eu até gostei na época. Eu falei, até entendo, mas hoje em dia, quando eu penso em Matrix, eu penso no 4? Não, não penso. Não. Então, Eu não queria ver uma briga entre a irmãs, as Alves e as Claves lá e o Warner. Não, eu não precisava ver isso. Não precisava. um dia a gente fala sobre isso, porque tem assunto para isso aí também. Já deixou. Queridos e Eu acho que surgiu queridas, um gancho. Eu acho que surgiu um gancho agora. surgiu, expectativas foram criadas. Queridos e queridas, muito obrigado por estarem conosco. Reforço, deixem seu like se vocês curtiram. Se não curtiram, deixe seu dislike, deixe um comentário para a gente. Alguma velharia, alguma coisa que você não viu ou que você gostaria que a gente comentasse, deixa no comentário. A gente responde todos os comentários. Isso significa que a gente nunca respondeu nenhum. Não, claro, mentira sua, eu já respondi muitos. Já Eu respondi já muito. respondi alguns. E eu quero saber o seguinte: quem assistiu Shazam 2, deixa aí o que achou. Isso. Se você gostou, discorda da gente aqui. Ou se você não gostou, escreve os motivos aí. Fala aí pra Vai gente. lá, coloca aí. São três véis chato que não entenderam a complexidade do filme. Escreve essa porra aí. Exato. Escreve Não isso aí que entenderam, nós estamos preparados. não entenderam a proposta. É, exatamente. Não está à nossa altura. Bando de Um nerdola. abraço, um beijo, um aperto de queijo. Então, tchau.